Fala pessoal, bem-vindos a mais um Vetencast aqui, eu Renato Bocabello, estou com o Rodrigo Rabelo, quero ver se vocês adivinham qual dos três, né, o Rodrigo Rabelo de Brasília, cara, que história engraçada, ele vai contar de novo ao vivo aqui pra gente. Rodrigo, obrigado pela vinda, sei que você veio de longe. Eu que agradeço. É muito legal o começo do nosso bate-papo aqui inicial. E, na verdade, eu queria te conhecer um pouco melhor, contar um pouco da sua história, que você falou que trabalhou em fronteira. Cara, me conta aí de onde veio essa paixão pela veterinária e por animais silvestres, exóticos, crocodilo, Bom, leão. primeiro, prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite. Acho que a gente tem muito a conversar, vai ser um bom bate-papo. E eu acho que veterinário é isso, né? Veterinário é de criança, né? A maioria das crianças fala que quer ser veterinário e tal, e eu sempre falei que queria ser veterinário. Mas o mais engraçado é que desde muito pequeno eu falava pra minha mãe, eu vou ser veterinário de animais selvagens. É mesmo? É. Já sabia que era Já de... sempre quis, algo que estava já bem... Claro. Você não fica, não vou dizer construído na mente de uma criança, Sim. mas é algo que eu sempre falava que ia ser, que ia fazer, e me tornei um veterinário de animais selvagens. E engraçado isso, porque minha mãe sempre perguntava, quer ir passear onde, quando eu era menor? E eu sempre queria ir pro Zoológico de Brasília, né? E quando eu passeava no Zoológico de Brasília, eu falava pra minha mãe, um dia eu vou trabalhar aqui. E eu fui diretor do Zoológico de Brasília. Sério mesmo? Assim, de criança já falava? Então, assim, são umas histórias bem legais, né? Eu acho que, como eu falei, toda criança, a maioria das crianças quer ser ou polícia, ou quer ser bombeiro, né? E veterinário é uma das profissões que sempre tá ali circulando a mente das crianças. Então, desde pequeno, eu sempre quis ser veterinário de animais selvagens. De selvagens. Mas você tinha algum contato, assim, além do zoológico, não? Era... Não, eu nunca tive contato algum. Eu tenho a sorte dos meus pais, né, gostarem muito de animais. Tá. Mas assim, eu nunca tive contato desde quando pequeno, não tinha contato com serpente, com esses bichos, nunca tive. Mas é algo que me chamava muita atenção. E naquela época, eu não sou um cara dos mais novos aí, né? Tô chegando nos 50. Naquela época não tinha essa de TV a cabo, internet. Você não via muita coisa na televisão. Sim. Era mais livros, enciclopédias, né? E eu sempre ficava louco vendo os animais selvagens e falava que queria trabalhar com aquilo. Você e acabei... devia ser igual eu ficava assistindo Nat Geo, né? National Geographic Channel. A Nat Geo veio já na época de TV a cabo. Sim. Eu me lembro que em Brasília tinha uma emissora chamada TV Cultura, que tinha um programa dublado, uma dublagem horrível, que era um programa que chamava América Selvagem, Wild America. Eu acho que eu lembro desse programa. Um cara das antigas, barbudo, e ele falava sobre serpentes e tal, e aquilo me deixava louco. Mano. Você devia gostar também do Jacques Cousteau. Putz, aquela Lembra expedição na Amazônia, aquilo ali eu ficava louco. Ele Muito pegava legal. aqueles veículos anfíbios, entrava no Rio Amazonas. Porra, meu sonho era ter um veículo daquele. Até hoje eu acho que eu não cheguei nesse sonho. Isso é muito legal. E assim, pra você ver, né? A vida é muito interessante. Eu falava que um dia queria trabalhar na Amazônia, depois eu conto a minha história na faculdade. Sim. Né? Mas eu falava que um dia ia trabalhar na Amazônia e tal. E a primeira vez que eu fui pra Amazônia como veterinário, a primeira coisa que me veio em mente foi o Jacques Cousteau na Amazônia. É, porque aquilo pra mim Aquilo foi... é impressionante. Eu acho que foi no final dos anos 90, né? Sim. Meio dos anos 90 que ele gravou. 87 a 90, por aí. Que ele veio com o filho, né? Exato. E acabou tendo todas aquelas expedições. Aquilo me encantou também. Foi uma época que eu falei, cara, que animal, eu quero trabalhar com bicho também, acho muito bacana. Mas eu entrei na faculdade e acabei desistindo de animais silvestres logo depois por uma questão financeira. Pra mim foi uma... Eu lembro que eu falei assim, cara, adoro, mas puta, não dá, não vai dar. Pra você, como é que foi esse processo? Me conta aí, você tava na faculdade e falou assim, vou seguir essa frente aqui? Essa é uma história bem legal, né? Então, assim, sempre quis trabalhar com animais selvagens desde pequeno, até que eu entrei na faculdade, né? Isso até é legal para dar uma sacudida um pouco nos alunos que estão assistindo aqui esse podcast, né? Sim. Então, quando eu entrei na faculdade, você entra com aquela expectativa, né? Eu confesso que quando eu estava no colégio, primeiro, segundo grau, ensino médio, eu odiava ir pra escola. Eu era atleta, eu gostava de estar nos esportes e tal. Lutando e tal. Mas estudar mesmo ali era um saco. Mas eu sempre quis ser veterinário. E eu sabia que para eu ser veterinário, obviamente, eu tinha que passar por aquele processo, como, né, qualquer outra profissão. Enfim, acabei o segundo grau, prestei o vestibular, passei em veterinário. E quando eu passei em veterinário, eu falei, agora sim eu vou fazer aquilo que eu amo, né? Vou fazer veterinário, vou trabalhar com animais selvagens, vou entrar na faculdade, vou aprender a anatomia do leão, vou estudar as serpentes, vamos falar sobre girafa, rinoceronte. E quando você entra na faculdade, não tem porra nenhuma. Aí você foi ter aula de histologia, né? Sentou Cara, na frente do microscópio. Isso é algo que eu queria falar para os alunos que estão aqui assistindo a gente. Você entra na faculdade com uma expectativa. Sim. E com certeza essa expectativa não vai ser
Ela não vai ser da forma como você imaginava. Mas o que não pode acontecer é isso virar frustração. Lógico. Né? Os alunos, eles hoje, principalmente hoje, a gente vinha conversando isso aqui agora há pouco, né? Os alunos, eles reclamam muito. Né? É que hoje a sensação que eu tenho dando aula é que eles estão pagando uma mensalidade. Já que eles estão pagando, eles querem eles têm o direito. que eles sonham. Exatamente, né? exatamente. Não é assim. E é exatamente isso que eu queria passar para os alunos, né? Parem de reclamar sobre coisas ridículas. Ah, minha faculdade, o lanche é ruim. Não tem sombra, a parede tá feia. Porra, né? Isso Reclama que a carga horária tá baixa. Que a carga horária tá baixa, mas se você aumentar, já viu. Né? Então, assim, o que acontece é que os alunos, eles perdem muita energia hoje. As pessoas em geral, Sim, a humanidade tá assim, né? Perde muita energia reclamando, ao invés de agir. Sim. Então, eles estão direcionando essa energia, na minha opinião, canalizando essa energia para a direção errada. Em vez de ficar reclamando, levanta o rabo da cadeira e vai fazer o que tem que ser feito. Sim. Pô, na minha época, você imagina, né? Eu vou contar a minha história, porque foi até engraçado e eu sou apaixonado pela vida. E não tenho nenhum tipo de religião e tal, mas eu acho que viver é uma coisa assim maravilhosa. E a vida ensina e dá lições pra gente o tempo todo. Então parem de ficar reclamando, não percam tempo fazendo isso. Eu vejo o aluno queimando o filme, o que é uma burrice. O aluno, ele queima um filme da própria faculdade, da instituição de ensino que vai certificar ele. E ele falando mal, queimando. Brigando com o professor, brigando com o aqui não tem isso, não tem aquilo. Sim, não tem. E aí? Né? Harvard não tem, a Universidade da Califórnia também não tem. Sim. Não fique achando que é só a sua faculdade que não oferece. Quando a gente fala de animais silvestres, a maioria das faculdades nem tem a disciplina. É verdade. A minha, então, nem se fala. Há 23 anos atrás, você imagina. Não tinha. Eu lembro de lá na UEL a gente estudar alguma coisa de animais silvestres porque aparecia. No laboratório de anatomia, capivara morta, alguns animais exóticos mortos, assim, mas na minha nem na isso fazenda, sabe? Aparecia alguma coisa. Mas era pouco, não era muito, não. E aí, quando eu entrei na faculdade, acontece aquela situação que eu acho que aconteceu com a maioria das pessoas, né, no início de um curso, seja ele qual for. Aquela primeira semana ali de adaptação, não é isso? E os alunos, os professores fazem aquela, pô, quem quer trabalhar com isso? Quem quer trabalhar com aquilo? Qual o seu nome? Né? Aquela apresentação. E eu nunca vou me esquecer disso, porque foi algo que me marcou bastante, assim, né? Então, nessa primeira semana, um professor, né? Não vou falar o nome, que eu convivo com ele até hoje, um cara muito legal. A vida faz isso com a gente, né? Sim. Ele perguntava assim, quem quer trabalhar com pequenos? As turmas eram enormes, né? Hoje são turmas menores. Isso é tudo 40, 50. Aí o pessoal levantava a mão. Quem quer trabalhar com grandes? Trabalhar com produção, com isso, com aquilo? E no final ele perguntou assim, quem quer trabalhar com alguma coisa que eu não falei aqui? Aí eu levantei minha mão. E aí ele falou, qual que é o seu nome? Aí eu falei, Rodrigo Rabelo. Eu falei, Rodrigo Rabelo, porque na minha sala tinham 6 Rodrigos. Aí eu falei, Rodrigo Rabelo. Aí ele, Rodrigo Rabelo, quer trabalhar com o quê? Eu falei, eu quero trabalhar com animais selvagens. Aí na hora, o semblante dele mudou assim, ele, como é que é? Eu falei, eu quero trabalhar com animais selvagens. Ele, mas como assim? Você vai fazer o quê? Você vai viver do quê? Aí eu falei, pô, não sei. Aí na época, eu tinha uma jiboia. Você já tinha um pet de boia? Eu tinha uma jiboia. Achei que você ia falar sucuri. Não, uma jiboia. E essa minha jiboia, uma vez, ela precisou de auxílio veterinário e eu não tinha ninguém para levar. Porque e aí eu falei pro professor, professor, eu tenho uma jiboia que uma vez precisou de atendimento e não tinha ninguém. Eu tenho vários amigos que têm papagaio, coelho, e que precisam levar um animal no veterinário e não tem onde levar. Então, quem sabe, quando eu me formar, eu não abro uma clínica especializada nos pets diferentes, aí, nos animais silvestres e tal. Aí ele começou a rir, cara, mas ele começou a rir assim, aquela risada bem espontânea mesmo, sabe? Aí eu, sem entender nada, ele falou assim, Rodrigo Rabelo, né? Aí eu falei, Rodrigo Rabelo. Ele falou, Rodrigo, a tua clínica vai falir. E aí, o que você vai fazer? Porra, eu pensando por dentro, caraca, na primeira semana de aula já sei que a minha clínica vai falir. O cara já te deu uma voadora, assim, né? Aí eu, fiquei um tempo assim, eu falei, professor, sei lá, né? Estamos no Brasil, maior biodiversidade do mundo, né? Quem sabe um dia eu não trabalho na Amazônia, no Pantanal. Quem sabe um dia eu não vou pra África, né? E aí pronto. Aí é como se eu tivesse contado a piada mais interessante do mundo, assim. Ele começou a rir muito. E nessa, o professor rindo, os alunos também vão rir, né? Todo mundo rindo de mim e eu sem entender nada. E aí ele falou assim... Você já fez seu filme logo no começo. A primeira semana você já... Meu cartão de apresentação. E aí ele falou assim, cara... Eu dou aula há não sei quantos anos e isso é uma das coisas mais ridículas que eu já... Falou assim mesmo, cara. Uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi, assim, de um aluno no início de curso.
recomendo que você pare de ficar assistindo televisão e dedique o seu curso a algo que realmente vai te dar um futuro. Porque o que você quer, cara, isso aí não existe, isso aí tá fora. Já chegou assim. Fiquei, né, chateadão. E assim, 5 anos de curso, naquela época, né, integral, aula aos sábados, né, bem diferente de hoje. E eu passei a ser o aluno zoado da faculdade, né? Ah, o Rabelo é o cara que nas férias foi pegar na cobra, aquelas piadinhas, sim, né? Sim. Tava lá limpando cocô de elefante, porque eu ia fazer estágio nos zoológicos, nos lugares, circo, né? Eu lembro na época tinha muito circo, tinha muito elefante em circo. Mas, cara, assim, a vida, como eu falei, a vida é maravilhosa, o mundo dá voltas, né? E aí eu me formei, beleza, o tempo passa. Em 2015, eu bolei uma técnica, eu junto com uma equipe, nós bolamos uma técnica de reconstrução 3D, utilizando tecnologia 3D de impressão. Impressão 3D. E passamos a realizar reconstruções protéticas em animais selvagens, né? Cascos. Isso fez muito sucesso, né? Fez, foi bem legal. E explodiu isso daí, né? A nossa técnica hoje ela é replicada em 32 países. Olha que legal. Né? A gente conseguiu trazer para dentro da realidade veterinária algo que antes era inatingível, inalcançável pelo custo. Né? E a técnica que a gente desenvolveu baixou o custo para 5% do que era. Então isso explodiu, né? Então fez muito sucesso realmente, assim, as mídias todas falando, né? E nisso eu fui dar uma palestra na Universidade Rural do Rio. A minha palestra era o encerramento do evento, então assim, tava bem cheio, não sei se você já teve na Rural. Sim. Aquele auditório maravilhoso, antigo de lá, coisa mais linda, né? Aquilo ali é lindo, né? E eu tava lá dando a palestra de reconstruções protéticas, falando sobre o caso da Jabuti Fred, né? E fez muito sucesso, né? Pô, fez, cara. A Jabuti Fred levou Esse foi o que foi pro Guinness? Levou a gente pro Guinness, em 2022. Legal. E eu tô dando a palestra e quando eu olho, quem tá sentado na segunda fileira assistindo a minha palestra? O professor, professor. Cara, eu cheguei até meio que perder um pouco a linha de raciocínio, sabe? Quando você tá parado com o microfone falando, quando você vê o cara, você fica... Passa um filme. Você podia ter dado uma risada, né? Passa um filme na tua cabeça, né? Mas beleza, me concentrei ali, concluí a palestra, foi muito legal. Quando acabam ali as palestras, as pessoas vêm falar contigo, aquilo. Sim. Nessa, o professor veio falar comigo. E aí, Rabelo, pô, tudo bem e tal, parabéns. Pô, professor, beleza. Ele, pô, tá lembrado de mim, né? Falei, claro, né? Como é que eu ia esquecer, né? Na verdade, eu faço terapia até hoje por sua causa. Como que eu poderia esquecer, né? Aí ele, pô, Rabelo, que legal, não sei o quê. Rabelo, você conhece o fulaninho? Aí falou o nome. Aí eu falei, professor, com esse nome eu conheço vários, né? Vários alunos com esse nome. Não, fulaninho de tal, o apelido dele é esse. Eu, claro que conheço, pô, foi meu estagiário lá no Pantanal e tal. Ele, meu filho. O filho dele foi estudar com você? Meu filho, o sonho dele é trabalhar com animais silvestres, ia ter o fã e tal. Aí nessa, cara, eu não aguentei. Você começou a rir? Não, eu coloquei a mão no ombro do professor assim e falei, professor, você já riu do seu filho hoje? Falei pra ele. Aí ele ficou um pouco sem graça, mas aí eu já desconversei, né? Então, assim, isso são as voltas que o mundo dá, né? Sempre. Cara, eu só queria trabalhar com animais selvagens. Qual que é o problema disso? Né? Deu tudo tão certo. Hoje eu trabalho na África, trabalho na Amazônia, trabalho no Pantanal. Tenho uma clínica com meu irmão, que hoje é só ele que toca em Brasília, uma clínica de pets não convencionais, como eu falei que a gente ia fazer. Teu irmão também é veterinário? Também é veterinário. Também trabalha com animais silvestres, mas ele trabalha só com os pets. Né? Eu trabalho mais com os animais selvagens. Selvagens mesmo. Isso, animais selvagens mesmo. Então, assim, foi algo bastante marcante na minha vida isso, né? E que eu tento passar para os alunos justamente isso, né? Eu até criei uma analogia na época, por conta dessa ocasião do professor, eu criei uma analogia nessa palestra minha. Eu tenho uma palestra que fala sobre a profissão, o que é ser um veterinário de animais selvagens. É uma das minhas palestras mais pedidas aí. E eu criei a analogia da dança da chuva, né? Que eu pergunto para os alunos, para o auditório, vocês conhecem o índio? Sabe que ele faz dança da chuva? Quem aqui realmente acredita que dançar faz chover? Ninguém levanta a mão, claro, né? Sim, fica todo mundo parado. E aí eu falo para eles, e se eu disser para vocês que a dança da chuva funciona? Aí eles já começam a rir, né? Aí eu falo, mas e se eu disser para vocês também que eu sei fazer a dança da chuva? Aí ele já começa aquela brincadeira toda. Sim. E eu ainda vou mais longe, eu falo, minha dança da chuva é 100% eficiente. Se eu dançar, vai chover. Aí começam as brincadeiras, mas aí eu explico para os alunos, é só uma analogia, claro. Eu falo para eles que a minha dança da chuva ela é 100% eficiente, porque quando eu quiser que chova eu vou dançar, mas eu só vou parar quando chover, porra. Porque ninguém vai tirar o meu objetivo. Lógico. Ninguém vai tirar, ninguém pode roubar teu sonho, cara. Porra, eu só queria trabalhar com animal selvagem. Como é que o cara pode falar um negócio desse para um aluno? Mas isso é um...
é um conceito errado de ser professor, né? Às vezes você está ingressando numa universidade. Como que você vai... Renato, eu ia te falar isso agora. E eu vou te falar que eu fui num congresso há pouco tempo de inovação, tecnologia, inteligência artificial, e uma das coisas mais interessantes que eu vi lá é que 60% das profissões que existem hoje vão ser totalmente diferentes até 2050. Então a medicina veterinária ela vai continuar sendo uma medicina veterinária, mas ela vai ser totalmente diferente do que ela é hoje. Então imagina você dando aula, você vai negar uma vontade, sendo que isso pode ser a realidade, né? É exatamente o que eu ia te falar. Nós somos educadores, Sim, eu e você. Sim, sim. Você faz ideia da importância e da responsabilidade que nós dois temos? Sim. Que nós estamos ensinando a um futuro profissional aquilo que ele vai exercer para o resto da vida. Como pode um educador chegar para um aluno e falar para ele que o que ele quer é ridículo? Eu não falei que eu queria tirar alienígena de um planeta e colocar no planeta Terra. Que também não pode... Hoje em dia eu não posso nem descartar mais. Né? Pode. Mas o que eu quero dizer é que a gente vê muito isso hoje. A gente tem que tomar muito cuidado da forma como a gente age. Eu sou um cara muito direto, às vezes acho até que eu sou um pouco grosso. Eu tenho um jeito mais tosco, digamos assim. Sim. Mas não é isso. Eu quero que os alunos entendam, que as pessoas entendam que às vezes você não tá bem. Você brigou com a tua mulher, você teve um dia ruim, bateu o carro, chega na faculdade. Um aluno te faz uma pergunta que para ele é normal, ele realmente não sabe. Sim. Se você dá uma resposta atravessada, você pode ter interrompido ali um sonho, né? um sonho, cara. Ou às vezes ter criado um trauma. Isso é Exatamente. Eu mesmo, bloqueado um cara que talvez fosse ser fantástico naquilo ali e deixou de ser porque você, naquele momento, acabou inibindo ele. Então, assim, a gente toma muito Tem que cuidado. tomar muito cuidado. Muito cuidado. É. Muito interessante, cara. Que história legal de paixão aí pelos selvagens. E aí, vamos... Só para eu entender como é que foi a sua construção, porque o podcast ele mostra muito da construção das carreiras. E hoje, a gente conversou isso um pouco antes. Você falou, cara, o cara que quer trabalhar com selvagens... Vai dar certo, mas é um processo, é uma construção. É igual quando eu falo que o cara quer ser cirurgião, um bom cirurgião, lógico. Sim. Cara, vai demorar 10 anos para você aprender a operar. E é longo, o processo é longo. Você saiu da faculdade, você foi fazer o que depois? Legal. Que te levou para esse caminho? Bom, primeiro, né, o processo de construção. Esse assunto tem que ser tratado de uma forma extremamente séria e direta. O processo de construção da sua carreira começa, obviamente, na faculdade. Sim. A partir do momento que você se matriculou. Você sabe do que eu estou falando. Claro. Ainda mais na medicina veterinária, independente da área, todo mundo se conhece. A gente, de alguma forma ou outra, se a gente não se conhece, o teu amigo conhece ele. Né? Vai conhecer, se quiser. Exatamente. E quando você tem alunos, você sabe também. Eu posso te perguntar aqui, me fala um aluno bom que você teve. Vai vir na tua cabeça na hora. Sim. Aí, da mesma forma que aparece aquele aluno... Fala um ruim. Você encontra o cara na rua e fala, putz, esse cara era foda, esse cara... Enfim. Então, o processo de construção da sua carreira começa na faculdade. Relacionamento. Relacionamento. É aquela que a gente fala que é o networking, que você faz desde os seus colegas de faculdade. Que são seus futuros clientes, talvez. E inclusive principalmente os professores. É verdade. Se você me perguntar hoje, Rabelo, tem alguém para me indicar e tal, eu vou te falar agora. Eu tenho aqui uns 4 alunos meus de pós-graduação que eu pode ir de olho fechado. Tá aqui, ó, o contato dos caras. Pode chamar, que vai trabalhar bem. É isso que eu tô falando. Então esse processo ele começa desde a faculdade, né? Primeira coisa. Segundo, você tem que investir em você, é claro. Hoje em dia a gente não se pode reclamar de acesso à informação. Tá muito Na fácil, nossa né? época, cara, para eu pegar um livro na biblioteca era um absurdo. O livro já foi locado, o cara não devolve só 6 meses depois. Isso quando tem o livro. Né? Quando tinha o livro, exatamente, quando devolvia. Hoje em dia as bibliotecas estão ficando desse tamanho, porque é tudo digital. Internet, na verdade nem tinha internet, depois virou aquela internet de escada e tal. Telefone celular, smartphone, esquece, não existia. Sim. Né? E você lembra, você ia pedir um artigo científico, velho, era por correio. Sim, demorava para chegar. Chegava por carta, por envelope, o artigo que você pediu. E era caro. Pagava pagar, uma grana. era uma grana. Hoje... Mas vamos falar um pouquinho sobre o acesso à informação. Hoje, o acesso à informação para nós que passamos por essa dificuldade, você fala, hoje está maravilhoso. Você quer achar um PDF de um livro X, você vai lá, você caça um pouquinho na internet, você chega. Para o aluno de hoje é normal para ele. Não... Normal, mas a minha preocupação é assim, é tanta informação. Filtrar. Quem que está filtrando informação não tem. Não tem filtro. Isso é um problema. A falta de filtro de informação, eu trouxe aqui o André Grespan, você deve conhecer. Sim, conheço, claro, amigo meu. E ele veio aqui, ele falou, Renato, o foda hoje é que assim, o cara que está estudando, ele entra no grupo de WhatsApp e pergunta lá, gente, você sabe tal coisa assim, assim, assim? Aí vem um outro fulano
que eu nunca ouvi falar daquele cara na minha vida, fala um negócio que ele acha que é, o outro já catou e tá fazendo. É isso. Ou seja, quem tá filtrando a informação... Não tem filtro, com isso é qualidade. perigosíssimo. E quem paga são nossos pacientes. E estão pagando. Estão pagando caro com a própria vida. Né? Até mesmo o Google. Eu tô falando de filtro de WhatsApp porque o WhatsApp ele é mais rápido do que o Google hoje. Hoje em dia os caras adoram participar de grupo porque no grupo vai ter todas as respostas, mesmo que erradas. Sim. Mas digamos assim, se eu colocar lá no Google que eu quero utilizar, sei lá, vou botar um fármaco aí, enrofloxacina para répteis. Eu quero usar para um problema na pele. E aí o cara falou para você assim, que é desaconselhável utilizar, digamos assim, você sabe, a informação que chegou para você técnica é que é desaconselhável, estou dando só um exemplo, porque não é. Ele vai no Google e ele vai procurar até achar um que fale que pode. E aí ele vai usar. E ele vai usar. Você tem 150 mil falando que não, um falando que pode, viu? Pode. Pega aquilo ali e usa. E abraça, né? E abraça e vai então, atrás. esse é o problema hoje desse grande acesso a informações, é a falta de filtro. Você não sabe a origem dessa informação, se ela realmente é segura. Você não sabe como é que foi o pós desse bicho. Cara, você quer ver um negócio assim? Até trabalho científico, né? Você pega trabalho científico que não Furado. tem pé nem cabeça. Antigamente, você submetia um trabalho científico, os caras reprovavam e te esculachavam. Você tá maluco? Como assim você vai querer me provar? Isso aqui não fundamenta nada. Tá negado. Hoje você manda qualquer trabalhinho científico aí pra uma revista. Você paga a revista e Acabou. ela publica. $100, tá aí, tá publicado. Revista internacional. É isso aí. E aí a pessoa vai lá, consulta, publicado Tá na aqui revista na internacional, revista. vamos usar. E a informação errada, ela é disseminada. E de forma virtual mais rápido ainda. Isso é né? muito complicado, cara. Isso é muito complicado. Eu ainda não achei, e uma das preocupações que me gerou indo nessa atualização que eu fiz, é que assim, a inteligência artificial ela está baseada num banco de dados, que ele é o banco, é o data, né? Então você pega assim, você pergunta lá para o chat, você pergunta o que você quer daquele assunto. E aquilo que foi alimentado vai gerar informação através da inteligência artificial. E as pessoas estão levando isso como verdade. Pô, mas o que o chat está me respondendo é real, tá verídico. Cara, mas o que tem de informação lá que não é verídica? E a gente, eu acho que passou por uma geração que o acesso à informação ele era tão difícil, mas ele era tão filtrado que o que te chegava realmente era podia sólido. confiar, sim. Você falava, não, vou fazer assim. Eu lembro, depois de começar a fazer pós-graduação, um dia eu peguei e falei assim, vou estudar o Teresa Fossa de novo. Do começo ao fim. Eu não vou por capítulo. Porque normalmente ia folhear, ia no capítulo vai que eu lendo, queria. a primeira a última. Eu vou no começo. Porra, eu me apaixonei pelo livro de novo. Falei, cara, que incrível. Ela tá descrevendo isso já há 30 anos... E a gente às vezes acha que descobriu alguma coisa, mas não, tá lá. No fim das contas, você acaba voltando para aquilo que está lá no livro. Aquilo que tá lá no livro. Então, a minha preocupação é assim, o acesso à informação dessa molecada tá tão rápido, mas ao mesmo tempo eles estão usando esse acesso de uma forma muito, muito rasa. Superficial. E isso tá gerando um problema sério. Eu acho que a medicina veterinária evoluiu desde 2015, que foi a minha sensação. Não sei como é que tá para você, mas desde 2015 eu vejo que a medicina veterinária está evoluindo, assim. Em termos de introdução de tecnologia, qualidade de serviço. Lógico, assim, tem alguns extremos, sim. Mas no volume geral... Eu concordo. E a pandemia, não estou falando da pandemia propriamente dito, que foi uma coisa grotesca, foi uma tragédia. Mas ela trouxe aspectos positivos e negativos no que diz respeito a tudo isso que a gente vem conversando. Acesso à informação, o famoso online, né, que eu era extremamente contra. Com os próprios podcasts, eles começaram a surgir depois, né, por conta dessa questão de não ser o presencial, de não estar grandes grupos e tudo mais. Mas a pandemia, ela trouxe esses dois lados, do positivo e do negativo, de uma forma muito, muito visceral, assim, sabe? Esse acesso à informação, ele foi turbinado na pandemia. Então, e o filtro foi lá pro pé. Então a gente consegue ver hoje os alunos fuçando cada vez mais. Cara, o online já deve ter chegado para você. Curso de veterinário online, quero fazer. Sim, um monte, né? porrada. Sim, o curso que eu falo, o curso de graduação. Sim, né? sim. Bloquearam ainda bem, mas você pega hoje as faculdades, elas podem ter não sei quanto % das... Acho que chega a 70% online. Online, né? Não vou nem entrar nesse mérito. Mas aí o que acontece? Eu vejo hoje, por conta da pandemia principalmente, os especialistas de Instagram.
Demais, né? Puta, cara, você abre o Instagram, aí você vai lá, verifica o perfil. Primeiro, o veterinário só é bom se ele tiver muitos seguidores. Se não você tiver... compra, né, inclusive. Exatamente. Antes tinha que ter aquele negocinho azul lá. Agora todo mundo tem. Todo né? mundo tem. Só pagar. O cara só é bom se tiver muito seguidor e tiver o azulzinho lá. Segundo, você vê os caras fazendo cirurgia, por exemplo. Puta, cirurgia. O cara faz transplante de cérebro em peixe beta no Instagram. E aí os comentários, cara, você é muito foda, você é bom. O bicho morreu, mas a cirurgia foi maneira um sucesso, pra caramba, né? Então, assim, os especialistas de Instagram hoje estão bombando, né? E esses caras vão ganhando notoriedade porque os alunos não entendem, eles não sabem, eles estão vendo uma foto legal ali com um texto de impacto. Sim. E esses caras começam a dar palestra. Não, e eles ganham posicionamento mesmo, ganham, como é que chama isso? Tem um nome técnico, você ganha, você tá lá como referência. Sim, ele enganja bem, ele tem um... Enganja bem, tá como referência. Não, né? ele passa a ser chamado para os congressos de referência. E ele passa no congresso disseminar uma informação completamente errada. Equivocada. E isso é perigoso, isso é muito perigoso, isso é muito grave. Eu vejo procedimentos no Instagram de colegas aí, porra, mano, assim, né? Não dá, especialistas, hein? E fala, nossa, você viu o que ele fez? Ele é demais e tal. Não, o bicho tá morto. Eu sei que tá, eu sei, não tô sugerindo. Sim. Mas a foto da cirurgia, o texto dizendo como foi, faz com que o cara vire o wise da... Mas você, quando foi construir, não tinha celular, não tinha internet, como que foi o teu processo? Assim, você foi pro zoológico e falou assim, eu vou aprender aqui na raça. Qual que foi a... Aí que é legal. Como eu falei, o processo de construção começa na graduação. Quero trabalhar com animais selvagens. Quem que é o lobo, a raposa e etc? São os cães. O tigre, a onça, o guepardo são os nossos gatos domésticos. Sim. Né? Sabe, vocês fazem ideia de quantos ruminantes selvagens eu trabalho? Ah, sei lá, tem um monte, né? mas um monte. Na África, então, nem se fala. Antílopes, cervídeos e etc. Então, o que eu sempre recomendo nesse processo de construção durante a graduação, primeira coisa, faz estágio. Em tudo. Tem que fazer em todas as áreas. Eu passei por equinos, pequenos animais, grandes animais. A única coisa que eu não fiz, e me arrependo até hoje de não ter feito, foi a parte de laboratório, que eu odeio, cara. Mas eu odeio. Até hoje, se você me pedir para eu fazer um esfregaço, vai ficar uma porcaria. Eu odeio aquilo ali. Mas me arrependo. Então, assim, a gente tem os equivalentes dentro da medicina de animais selvagens, dos pequenos, dos grandes, dos ruminantes. Você falou laboratório, só colocar um adendo aqui. Esses dias eu cheguei para minha trainee, minha estagiária. Eu falei assim, ó, a gente vai coletar a urina desse paciente aqui porque a gente vai fazer uma relação... Lá na disciplina de patologia clínica você vai ver isso aqui que eu tô te pedindo. Ela olhou para mim e falou assim, mas na minha faculdade não tem disciplina de patologia clínica. Olha só, cara. Como assim não tem? Não tem. Só porque eu lembrei. Só patologia clínica. Não tem patologia clínica. Cara, é um absurdo. Como é que pode? Então. Né? E assim, é óbvio que isso não é culpa da faculdade, porque isso foi aprovado pelo MEC. Né? Alguém tem que aprovar. Alguém tem que aprovar isso daí. Agora, como não se pode ter a disciplina de patologia clínica eu só lembrei que você falou que não gostava de laboratório, você ia gostar desse curso. Esse aí era o curso que eu devia ter feito, né? Pô, não ia ter esse problema. Mas é isso, cara. Você tem que se permitir, você tem que experimentar. Sim. Principalmente na área de selvagem. A gente já tem as aves, os répteis. E aí você foi fazer estágio com esses caras, assim? Tudo que você imaginar. Clínica de pequenos, fazenda da Embrapa. Legal, eu ia, então, que na época era Brasília, né? Então Brasília tem Embrapa, Senagem ali muito forte. Então eu ia pra Embrapa trabalhar com os Nelore lá, parte de reprodução também. Que é muito legal também. É muito legal, é muito legal e assim, fundamental. A parte de clínica mesmo, de equinos, cólica, né? E isso tudo me formou, obviamente, me preparou muito melhor para eu estar trabalhando com o que eu trabalho hoje. Porque selvagem você vai ter de tudo, né? Você tem desde penosos a... escamosos carnívoros, ruminantes. Tudo, os répteis, né? Animais peçonhentos, enfim, tem de tudo que vocês imaginarem. Animais aquáticos, né? Também não é muito o meu forte. Mas então, assim, o seu preparo, a sua construção desde a graduação. Mas é aquela história. Ainda existem alunos hoje, independente da área de atuação, que acham que estão formados e estão prontos no mercado. Ainda mais no dia de hoje, que com essa grade curricular sem patologia clínica, como é que você está pronto para ir para o mercado? Com a quantidade de coisas novas que aparecem, que precisa conhecer. A todo momento. Então isso é um erro, né? Um erro muito grande. É o aluno achar que se formou médico veterinário,
Ah, não preciso me pós-graduar, parei por aqui, agora é só trabalhar. Putz, agora é que está começando a sua carreira. Você vai começar a construir daqui, né? É a partir de agora. E é aí que começa tudo isso, né? Por exemplo, o meu primeiro emprego. Eu dediquei a minha faculdade inteira para trabalhar com animais selvagens. E eu vejo muito aluno que entra com essa mesma vibe que eu, quer trabalhar com animais selvagens desde o começo e tal. E eu pergunto para ele, qual vai ser o seu primeiro emprego? Aí ele fala assim, não sei, talvez um zoológico, não sei, uma clínica de pets não convencionais, que na minha época nem existia. Nem existia, né? E tal, não sei o que. Eu falei, irmão, o seu primeiro emprego vai ser o que aparecer, velho. Você vai abraçar. Você vai abraçar. O meu primeiro emprego foi ser plantonista da clínica de pequenos de um grande amigo meu, Jaime, inclusive, sou extremamente grato a tudo que ele fez por mim na minha formação. Fui trabalhar lá. E ele falou assim pra mim, Rabelo, aqui é o seguinte, plantão é pau. Ninguém leva cachorrinho pra vacinar no plantão. Plantão é envenenamento, atropelamento, tiro, facada, né? Só coisa grave. Aí ele falou, e de vez em quando aparece um papagaio, assim, um bicho. Falei, então eu vou estar lá. Quando aparecer, eu vou estar lá. E assim foi. Meu primeiro emprego foi plantonista de uma clínica de pequenos, de um amigo. Trabalhava final de semana, feriado, noite. Não tinha essa. Eu fui estagiário zoológico de Brasília. Aí quando eu me formei, fui ser plantonista dessa clínica. E na sequência, por conta daí que entra aquela parte do networking, você está sempre sendo observado. Sim. Né? Eu fui convidado para o Zoológico de Brasília a trabalhar no setor de répteis, porque eu fui estagiário do setor de répteis e eles gostaram do trabalho que eu desenvolvi lá. Surgiu uma oportunidade lá na graduação. Surgiu uma oportunidade, eles lembraram de mim, lembra daquele estagiário? Será que ele está trabalhando, não está? Foram atrás de mim e me acharam. Falei, claro que eu vou. Lógico. Né? Claro. Mas isso, assim, é algo que acontece, não é comum. E aí foi sorte. Crescendo dentro do... Isso. Aí eu faço isso, você começa a aparecer. Não, você falou sorte não, mas você foi fazer estágio. Assim, é uma oportunidade que aconteceu. Que eu aproveitei quando fiz o estágio. Eu te pergunto isso porque, assim, grande parte hoje dos alunos da veterinária, eles trabalham para poder pagar a faculdade. Sim. E o drama deles é o seguinte, professor, como é que eu vou fazer estágio se eu tenho que trabalhar para pagar a faculdade? Eu falei, então assim, se você acha que você vai se formar e vai começar a trabalhar na área, esquece. Você vai se formar, você vai continuar trabalhando no que você está fazendo e você vai começar a se dedicar em algum trabalho para poder continuar estudando para depois ir fazendo uma substituição, porque senão você não vai conseguir fazer. É muito complicado. Atrasa muito, né? É muito complicado. Então, esse network que a gente vai fazendo... Aí vem um atendimento de um pet não convencional numa clínica, você atende bem, porque as pessoas não estão habituadas a isso. Sim. O cara leva, às vezes, um coelhinho para ser atendido numa clínica, quem atende é o colega que trabalha com cão e gato, que é dentro daquele conhecimento que ele tem ali. Sim. E quando ele é atendido por alguém que realmente ele consegue passar aquela informação onde o tutor percebe que não, esse cara sabe o que ele está falando. Ou se, assim, gosta do que está fazendo, né? As coisas começam a acontecer, mas isso não é do dia para a noite. Né? Tem que estudar pra caramba, tem que se pós-graduar. Depois que eu me formei, eu fui ser o plantonista. Fui ser plantonista e aí... Ficou quantos anos ali? Fiquei ali, quase 2 anos. Quase 2 anos. Trabalhando, assim, sempre que aparecia animais silvestres, ele me chamava, mesmo durante o dia, eu ia trabalhar. E à noite era plantão cão e gato. Cara, foi a maior escola da minha vida, muito mais do que a medicina veterinária. Você sabe, né? Onde você tá de frente com cirurgia, problema, né? clínica, bicho mal, intensivismo. O livro do lado ali, ó. O tempo todo, né? O tempo todo. Não tinha essa de internet pra você ficar... Procura dar um Google aí. Não tinha essa, cara. Era o livro, aqueles... Lembra do... Manual Merck. Eu usava muito 5 Minutes, não sei se você lembra. A consulta veterinária de 5 minutos. Aquilo ali era pro aluno. Eu andava aquilo com embaixo do braço. Amarelo e preto. Amarelo e preto, Aquilo ali era lindo. O Get de anatomia, né, 1 e o 2. E era o seguinte, vou ter que operar o bicho. Abria lá. Vamos ver, dose. Vamos nessa. E isso foi a maior escola que eu tive na vida. E esse meu amigo Jaime, como eu sempre vou falar dele, porque é um cara que me ajudou muito, né? Tanto ele quanto a esposa, a Juliana. Ele veterinário, a Juliana começou a fazer veterinário e largou. Foi ser mãe, aquele negócio todo. E o Jaime, assim, não tinha tempo ruim também. Eu tava no plantão, falava, Jaime, uma vez chegou pra mim 2 Rottweilers atropelados. Putz. O cara abriu o portão da casa, os cachorros correram pra rua, o carro pegou os 2. Putz. E ele não tinha tempo ruim. Ele falou, vem pra cá me ajudar. Ele pegava o carro, chegava ali, ia me ensinando o que ele sabia. Então, assim, isso foi muito legal, muito gratificante. Mas você não pode perder o seu foco, né? Você começa a ganhar dinheiro depois... e tal, mas eu quero trabalhar com animais selvagens. E aí o que aconteceu foi,
eu tava ali no plantonista, e aí surgiu uma pós-graduação na Argentina. Pós-graduação? De manejo de fauna, que é algo que eu legal. sempre fui louco em manejo de fauna. Legal. E no Brasil não existia isso, né? Pós disso. Não. Até hoje não existe. E aí, só que era uma pós que era uma espécie de concurso, assim. Você fazia uma provinha, se você fosse aprovado, olha que legal. Você pagava uma taxa, eu acho que era $300 na época. E na Argentina? Na Argentina. Que coisa. Por causa da Patagônia, será? Não, lá a fauna argentina é legal. É legal, né? É bem legal. E aí você pagava uma taxa de $300 e fazia a prova. $300 para fazer a prova. Cara, Só que é o seguinte, se você fosse aprovado, era tudo por conta deles, cara. olha que legal. E aí eu fui aprovado. Fui eu e outra brasileira, fomos aprovados. Existia gente do mundo todo, Austrália, Espanha, vários lugares. Que legal. E aí eu fui pra Argentina. E lá era o seguinte, era uma pós diferente do modelo daqui. Aula todo dia, inclusive aos sábados, descanso só no domingo. Então, em vez de ser 18 meses, cai para um semestre, só com uma carga horária super alta. Violenta. Aí eu passei 6 meses lá, fazendo essa pós de manejo de fauna. Me formei e voltei. Quando eu voltei para a clínica, o pessoal já me falava, o pessoal do zoológico te procurou. E eu falei, bom, tava na Argentina e tal. Fui no zoológico, tá aqui, tem uma vaga nos répteis. Aí eu fui e já entrei nos répteis do zoológico. E aí começa toda uma coisa... Tua carreira dentro do zoológico. Toda uma coisa a acontecer. Né? Aí eu sempre pensava, a gente tem que abrir uma clínica, eu quero abrir uma clínica de pets não convencionais. Não tinha isso. Por conta daquela minha, né? O desafio da primeira semana de aula. Exatamente. E eu falava, um dia eu vou abrir, Preciso abrir para falir. Eu quero... Só que aí o que acontece, cara? Fiquei um tempo no zoológico e tudo mais, passei no mestrado. E aí tive que sair dali, em busca de mais conhecimento, de melhorar ainda mais a minha parte curricular, conhecimento, etc. Eu fui fazer o mestrado na Federal de Uberlândia, com animais selvagens, cirurgia e anestesia. Fiz o meu mestrado da Federal de Uberlândia. Quando eu tô lá, minha família é de militares. Meu pai é oficial general, meu tio é oficial general, um monte de militar, meu avô e tal, primos. E aí eu tô lá terminando meu mestrado, surgiu um concurso pro Exército. Na região militar da fronteira oeste. Para veterinário. E meu pai, a gente tava num baile do aviador em Campo Grande, que meu pai é da Força Aérea. Legal. E ele fala, você trabalha com animais selvagens? Tem um batalhão aqui que tem um zoológico. Eu falei, sempre gostei de militar, porque na carreira militar por causa da família. Morava em vila militar, aquele negócio todo, sempre gostei muito. Eu falei, imagina, eu militar e trabalhando com animal selvagem. E esse batalhão fica no meio, cravado, entre o Pantanal e a Amazônia. Eu falei, é agora. O que eu tenho que fazer? Não, tem um concurso. Você tem que passar no concurso. E você tem que ser bem classificado, porque o melhor classificado tem a primeira escolha. E assim sucessivamente. Pode acontecer de você passar, mas alguém escolher ir para lá antes de você, só tem uma vaga, você vai ter que ir para qualquer outro lugar. Do Brasil. Aí eu fiz o concurso, passei em primeiro, tive a primeira escolha. E aí eu falei, quero ir para o 2º Batalhão de Fronteira, na fronteira com a Bolívia. E foi engraçado esse dia, porque na hora que saiu o resultado, você fica no auditório ali, né? E aí vem os oficiais superiores, majores, e eles começam a chamar pela ordem de classificação. Primeiro os dentistas, depois os farmacêuticos, né? Daqui a pouco os veterinários. As opções eram 2º Befron, que é esse aí lá no meio da Amazônia, no Pantanal e Amazônia. Aí tinha Campo Grande para trabalhar com os cães de guerra, canil. Tinha próximo a Campo Grande para trabalhar com equinos, né? Tinha algumas vagas lá. E os veterinários aprovados todos lá. Aí, Rodrigo Rabelo, primeiro colocado, quer ir para onde? Aí eu falei, 2º Batalhão de Fronteira. Os caras bateram palma. Vai pra lá. Vai, pode ir. Sobrou. Esses caras, a maioria não quer. O próprio major falou assim, filho, você entendeu onde é e tal? Eu falei, não, eu tô sabendo já e tudo mais. E assim, eu estudei antes esse negócio. E assim eu fui parar no 2º Befron. Que legal. Quando eu cheguei no 2º Befron, tinha um zoológicozinho bem simples realmente lá. E aí eu consegui, por gostar de trabalhar com isso e tudo mais, eu consegui patrocínio em parceria com empresários da cidade, a gente conseguiu fazer um upgrade no zoológico. Que legal. E eu passei a receber todos os animais que eu também trabalhava combatendo o tráfico de animais ali, né? Sim. A gente combatia tráfico de drogas e armas, e quando eu cheguei, por trabalhar com animais selvagens, e via muito animal traficado... E era uma época que tinha muito, né? Isso foi em 2009. Muito. Você não faz ideia, era assim, é bizarro.
E aí a gente conseguiu fazer um upgrade no nosso mini zoológico. Fechei uma parceria com a Universidade Estadual do Mato Grosso, com o curso de biologia. O pessoal passou a dar um apoio. Foi legal pra caramba. E olha só que interessante. Eu era militar. E quando você vira militar do Exército, se tiver alguém aqui assistindo a gente sabe do que eu tô falando, você nunca é só a sua função. Você vai fazer várias outras. Você é militar, é. Cara, você vai ser relações públicas, você vai ser um monte de coisa. Aí começou a chegar pra mim assim, Rabelo, acho que você vai ser o comandante do rancho. Cara, tá de sacanagem. É a determinação aí, o cara do rancho vai ser transferido, você é veterinário, comida, né, aquele negócio. Mestrado, tal. Vamos botar você lá, cara. Puta merda, como é que eu posso fugir disso, né? E nessa surgiu as vagas pro curso de operações. E aí eu fui voluntário. E aí o coronel falou, claro que você não vai, você é veterinário, pô, o que você quer com operações, tá maluco? O curso tem que fazer prova de nivelamento, você não teve nem essas disciplinas, explosivo, patrulha e tal. Mas eu fiquei insistindo, as vagas não eram preenchidas, nessa o cara me mandou, eu estudei, passei na prova de nivelamento, entrei e fui o primeiro veterinário a fazer o curso de operações do Exército. Que legal. E aí passei a trabalhar combatendo o tráfico de drogas, armas e animais. Né? Caramba. Que história bacana. Aí passei vários anos nas fronteiras, ali Amazônia, Pantanal, depois fui transferido para Brasília. Você ficou quantos anos nessa... Fiquei 9 anos. 9 anos nessa vida? 9 anos. Nas fronteiras? Em Brasília também, por último em Brasília. E aí quando cheguei em Brasília, chegou o momento de que quando eu trabalhava num hospital, fui transferido para um hospital militar para tocar o laboratório de cirurgia experimental. Que os médicos, eles treinavam os residentes, naquela época isso era normal, ainda é. Sim. Com animais. Sim. Cães, modelo cão e modelo porco. Porco. Hoje é muito porco. Né? E aí o que eu fazia? Eu era o anestesista do laboratório de cirurgia experimental. E isso pra mim foi sensacional. Você pegou uma puta mão em anestesia. Não, e sem contar o que eu aprendi olhando os médicos operando, de técnica cirúrgica. Que legal. O pessoal de urologia fazendo reconstrução de bexiga. E eu só ali, anestesiando e olhando. Porque eu também gosto disso, né? Eu também faço cirurgia. E assim, foi uma evolução muito legal. Só que aí chegou um momento... Como eu estava no hospital, trabalhava apenas meio expediente. E o meu irmão estava fazendo faculdade de medicina veterinária para trabalhar com animais silvestres também. Que legal. E ele foi ser estagiário de uma clínica de pets não convencionais que tinha em Brasília já, naquela época. Teu irmão é mais novo, então? Meu irmão é mais novo. Meu irmão é 15 anos mais novo que eu. Caramba. E aí nessa, meu irmão chega um dia para mim e fala, cara, o dono da clínica vai fechar a clínica. Ele tá afim, tá noutra vibe, ele quer viajar pelo mundo aí, o cara gostava de umas raves, uns negócios. Ele não tá mais afim de tocar o negócio. De tocar o negócio e tal. Eu falei, não, calma lá, vamos lá conversar e tal. Nessa, entrei de sócio na clínica de pets não convencionais em Brasília. Foi a sua primeira clínica de pets não convencionais. E depois ele saiu, eu saí, ele saiu também. A gente montou eu e meu irmão. Meu irmão se formou. Sim. E nós montamos a Exotic Life em Brasília, que tá lá até hoje. Teu irmão que toca. Ele que toca, ela é uma referência hoje no Brasil aí, que em legal, pets não cara. convencionais. Então, assim, as histórias elas vão se juntando. Juntando. Hoje eu trabalho também com uma outra área que tem relação com o Exército, né? Então as coisas vão sempre acontecendo e se fundindo, é muito interessante. Cara, que legal. E teu irmão se formou faz... Meu irmão se formou em 2015, se eu não me engano. Agora, recentão. Começou... Aí, Que legal, já tá nessa... O negócio dele é não convencionais. O negócio dele é pets não convencionais. Ele vai para uns manejos de fauna e tal, com a gente, ou vai sozinho também. É militar também, não? Não. Mas o forte dele mesmo são os pets não convencionais. Caramba, que bacana. E como que você pensa agora em seguir a tua carreira? Porque você falou para mim que você tá num cargo público agora, lá em Marinque, né? Isso, eu tô em Marinque. Não sei se você pode falar disso, mas enfim... Como que você vê a tua evolução de carreira? O que você pretende fazer? Quais são os seus passos aí? Então, o que acontece é que nesse direcionamento todo, né, de Brasília, eu me mudei para São Paulo, meu irmão ficou tocando a clínica sozinho. Eu trabalhei aqui, coordenando uma equipe de animais selvagens, trabalhei nos hospitais que eu te falei, né, o nome dos hospitais e tudo mais. E depois daqui eu fui para Ilhéus, na Bahia, para tocar um manejo ambiental lá gigantesco, está tendo até hoje. É o maior empreendimento ambiental em atuação hoje. Legal. Lá em Ilhéus, na Mata Atlântica. Passamos lá 3 anos coordenando as equipes de veterinários e biólogos. E aí, né, a gente tem os nossos projetos paralelos. A gente ministra cursos e palestras aí, né, pelo mundo todo. Eu sou consultor internacional em medicina veterinária aplicada a zoológicos. Então, tem vários zoológicos dentro e fora do Brasil que contratam a gente para ir lá fazer algumas consultorias, até mesmo para criticar o zoológico, para poder subir eles elevar o nível, né? De nível e tudo mais.
A gente ministra uns cursos na África, a gente leva alunos para a África. Olha, Esse legal. ano agora a gente vai em outubro, né, dentro do Let's Go Wild. A gente vai para Costa Rica, a gente faz trabalhos, assim, a gente é muito forte na América do Sul, Central. E tudo voltado para ensino agora. Sim, tudo ensino. E animais selvagens. A gente coordena pós-graduações, eu e minha esposa. Ela coordena diagnóstico por imagem, que é a área de especialidade dela, diagnóstico por imagem em animais selvagens. E tua esposa te seguiu nesse processo todo? Como é que Eu conheci ela no meio do processo, né, em um congresso. Mas ela também é da área de selvagens, só que ela além de ser clínica de selvagens, ela é também especialista em diagnóstico por imagem. Legal. Então ela trabalha muito, ela é muito Que é uma forte baita nessa área, né? parte, Também. Eu gosto muito de imagem. Não, eu fico impressionado, não é porque é minha esposa não, mas Manda bem pra é caramba. muito sinistro, cara. Hoje, sim, como eu tô falando, não é porque é minha esposa, mas modéstia à parte, ela é uma referência Que legal. no diagnóstico por imagem de selvagens hoje e eu vejo o trabalho dela, é impressionante. Realmente são desafios incríveis, assim. E aí a gente ficou nessa, né? Então hoje a minha vida se resume a muito mais esses projetos educacionais, a gente coordena pós-graduações, ministra cursos, palestras e tudo mais, as consultorias, Sim. né? E de vez em quando eu ainda faço alguns atendimentos de pets não convencionais, tem gente Emergências, cirurgias. tem um pessoal que quer ser atendido pela gente, aí eles ligam, a gente se desloca. Uma vez a gente saiu daqui para ir lá para Paranavaí, lá no sul do Paraná, para atender um papagaio, que o senhor fazia questão que a gente fosse atendido pela gente. A gente vai começar a se dedicar de novo ao nosso canal, né? E eu ainda tô nesse projeto aí. O canal do YouTube que você falou que já... Isso, tá lá. O novo ou é o que já... O novo. Que é o Casal Wild. A gente não tá ainda movimentando muito ele, mas já tem um número considerável de inscritos. E lá a gente vai postar não só a medicina veterinária de animais selvagens, mas a gente vai postar a nossa vida. Sim. Porque ao longo desse processo, desses anos todos juntos, eu e ela e a nossa carreira, as pessoas passaram a interagir com a gente de uma forma muito interessante. E assim, são curiosidades que você nem faz ideia. Assim. Querem saber o que a gente come, como é que a gente faz para manter uma dieta, mesmo trabalhando tanto como a gente trabalha. Ela treina bastante também? Também. É. E aí... Porque agora já é família Wild, né? Agora já cresceu, né? Tô com uma nenenzinha savana. E então é família Wild, realmente. E aí o pessoal tem essas curiosidades, assim, você nem imagina. Tá tão estranho esse negócio todo que se eu posto uma foto no Instagram, por exemplo, de eu manejando um crocodilo gigante de 8 metros, dá lá, sei lá, 30 mil likes. Se eu posto uma foto, igual minha mulher fez outro dia, de eu queimando uma panqueca, 200 mil likes. Eu falo, porra, eu vou lá, posto um procedimento mó legal, mó texto técnico, nego caga. Mas se mostra eu queimando uma panqueca, bomba. Os caras me dão curso de gastronomia. Isso você colocar no Instagram, põe no TikTok pra você ver, bomba. Aí eu tô começando a investir aí no TikTok, aconteceu um negócio muito engraçado, inclusive. Meu TikTok era assim, eu tinha 14 seguidores e eu seguia uma, que era minha esposa. E aí, um dia, eu resolvi eu gravei um videozinho de eu abrindo uns ovinhos de um lagarto e trazendo os lagartinhos à vida, eles eclodindo na minha mão e tal. Aí eu falei, vou postar isso aqui no TikTok. Pronto. Cara, eu dormi com 14 seguidores, acordei com 130 mil. Eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa de errado aqui. Aí eu olhei, quando eu vi aquilo ali... Era explodiu. O vídeo que bombou. Explodiu. Aí passou a funcionar melhor o meu TikTok, pra você ver como é que são as coisas. Uma coisa que você... Mas é um detalhe de coisas que não são convencionais, são coisas que as pessoas gostam de ver, porque faz parte da natureza humana observar. Né? A gente somos seres observadores. Só que vivendo em cidade, vivendo em capital, vivendo com uma tela plana, você deixa de observar a vida. Sim. E de repente você tá lá, você vê uma coisa que é da natureza humana de observação, você fala, pô, que legal, te trava, né? É verdade, te prende, né? Você foi pra observação selvagem mesmo, você já tinha isso muito natural em você. Mas tem muita gente que às vezes não entende isso. Então a pessoa fala, mas por que eu gosto de ver a lagartixa saindo do ovinho, né? Mas é natural do humano, o ser humano ele é assim, ele é um ser da Terra e a gente precisa voltar um pouco a isso. Não, e é impressionante esse negócio de rede social, porque eu passei a descobrir, eu confesso que eu não sou dos melhores. A minha rede social tem um número legal de pessoas, assim, mas... Sério, eu não sei por quê. Porque eu não sou um cara que me dedico muito. Mas é uma pessoa interessante, pô. Tem bastante informação interessante. Aí eu passei a perceber o seguinte, por exemplo, o Instagram. Eu tenho 3 tipos de público distintos dentro de uma mesma rede social. Que é o pessoal. Tem um pessoal que gosta do feed. Que é aquele post que você faz lá, o fixo.
com um textão lá, um textinho e tal, legal, eu faço os comentários embaixo. Tem o pessoal que gosta ali dos reels, que você faz um vídeo mais longo, uma coisa assim e Uma tal. musiquinha empolgante. Mas o pessoal é viciado mesmo nos stories, cara. E é porque nos stories eles se sentem mais próximos de você. Pelo menos essa é a minha Eu sinto isso percepção. também. Os stories é você em primeiro plano, falando alguma coisa, um negócio muito amador. É igual o nosso canal novo agora. Ele não vai ser aquele canal hollywoodiano, 3 câmeras e tal, nada, cara. Vai ser um negócio simples, né? Porque a pessoa se sente mais perto de você. Mais e eles intimista. interagem. E quando você responde, Nossa. eu não acredito que você me respondeu. Eu falei, pô, mas eu vou te deixar sem resposta? Claro que não. E aí você começa a interagir e isso é muito legal. Sim. Né? Isso é muito legal. As redes sociais, elas podem ser muito boas. Também podem ser muito ruins. Entendeu? Eu acho que tem algo muito bom nessa conexão, mas tem algo que precisa ser trabalhado para não ficar superficial, que é a questão da informação. Sim. Mas a conexão da sociedade com as pessoas é incrível. Né? Tem muita coisa que eu conheço por rede social que eu falo, eu queria tanto conhecer esse negócio. Olha lá, chegou para mim. Né? Então, a rede social te traz oportunidades incríveis. Traz. Incríveis. Se você está ali buscando uma informação de qualidade, você consegue chegar. E eu e a Jéssica, a gente é muito dessa pegada natureza, vida saudável. Próxima vez que você vier aqui, precisa trazer. Não, vamos, é porque agora nessa fase está um pouco difícil, que ela está com a neném. Quantos meses? Está com 2 meses. Nossa, acabou de nascer. Acabou de nascer. E botamos o nome de Savana, né? Como tinha que ser mesmo. Legal. E aí a gente tem essa pegada mais fit, assim, a gente gosta de treino, dieta, esporte, surfa, enfim, natureza e tudo mais. E as pessoas, isso trouxe as pessoas para perto da gente também. Qualidade de vida, né? Tanto que esse ano eu vou lançar um desafio aí. Eu gosto muito de treino, de peso, essas coisas. Eu vou participar da minha primeira competição com 47 anos, né? Caramba, competição de fisiculturismo. fisiculturista? E aí... É um puta preparo isso aí, né? Cara, eu vou te falar, a mente é sinistra. Aí já recebi, não sei se eu posso falar aqui, mas eu tenho a Black School, uma empresa gigante que eu sempre gostei muito, pô, veio me patrocinou, tá me patrocinando, comprou a minha ideia. Que legal. Né, de a gente tá junto aí para fazer essa competição e eu vou, simplesmente, a gente vai transformar isso numa espécie de documentário, assim. Olha que legal. Um cara comum, um veterinário, até o dia que sobe no palco para se apresentar ali, para ver o que vai dar. E é muito doido isso que você tá com, você falou 47 anos, eu tô com um pouquinho mais novo, eu tenho 44. Mas depois dos 40 parece que a gente ganha uma liberdade de começar a se cuidar. Não sei se você teve essa sensação. Cara, total. Eu comecei a me cuidar depois dos 40 de uma forma que eu nunca tinha me cuidado na vida. Total. Treinar, comer bem, kung fu. É isso, cara. Puta, é o maior investimento que você pode fazer na tua saúde, é no teu bem-estar. Até porque se você não estiver bem, você não faz mais nada. Você não consegue render no seu trabalho. E cabe a gente puxar um gancho para dentro da medicina veterinária e falar sobre isso, a síndrome de burnout. Sim, tem que saber aonde você está entrando, né? Exatamente. Porque a maioria das pessoas que entram em burnout, elas nem sabem onde elas estão. Exatamente. Muito cuidado. Para vocês que estão assistindo a gente aqui, entendam o que é o burnout. A nossa profissão é muito complicada. Para quem não sabe, a medicina veterinária é a profissão com o maior número de suicídios no mundo, cara. Sim. 4 colegas que se formaram comigo se mataram. 4? 4 colegas? 4 caras da minha sala. Caramba. Isso é muito, cara. A gente tem notícias o tempo inteiro. O tempo todo. É uma profissão que demanda, e hoje, com a forma como o veterinário está no mercado, ela está muito demandada psicologicamente. Muito mais psicologicamente. Muito mais. Hoje, aqui no podcast mesmo, eu trouxe várias pessoas preocupadas com isso. Inclusive uma psicóloga veio que está voltada para isso. E a gente vê isso, que a demanda emocional do médico veterinário relacionado ao sucesso, à evolução, está tão grande que ele entra no burnout, ele nem percebe. Nem percebe. Quando ele vê, já foi. Já foi. Já foi. E assim, isso você está falando da pressão que ele mesmo se coloca, talvez. Sim. Pelo sucesso profissional, pela aceitação no mercado, sem contar aquela pressão que colocam nele em relação a o animal viver ou morrer. Não, e também a parte financeira. Se vai sucesso, cobrar, se você não cobra. vai cobrar. Ah, o animal morreu, você está cobrando. Ah, você vai cobrar para salvar o meu bichinho. Tô dando pequenos exemplos. Sim, não, mas eu acho isso dia após dia, ano após ano. Isso abre muito o olho, principalmente quem está preocupado, a criar uma rede de apoio, né? A criar processos de apoio. Veio aqui o vice-presidente atual do CRMV, também a gente conversou, o Fábio Manhoso, e eu falei, o CRMV devia criar um projeto de apoio, né, para os veterinários, ter alguma coisa de apoio, que a gente não tem, é o que você falou antes.
medicina veterinária ela é muito pobre em união. Sim. Né? Então, Sim, infelizmente. Infelizmente. Enquanto a gente não se unir para começar a criar uma rede de apoio mesmo, vai ser difícil. Eu falo até em palestras assim, né? Eu falo, cara, devia ter na grade curricular de medicina veterinária negócios. Empreendedorismo, né? Empreendedorismo. A gente sai de lá sem ter a mínima noção. Quantos colegas abrem e fecham uma clínica só porque eles não sabem administrar, eles não não sabe fazer matemática. Não sabe. Né? Mas assim, eu nem falo mais porque hoje em dia eles não tem patologia clínica. Então, vai ter empreendedorismo. Então, mas é que a preocupação na construção profissional está muito pobre. Ninguém está se preocupando em construir um profissional. Estão se preocupando em criar faculdade, criar curso, criar não sei o quê. Mas e construir valor dentro da profissão? Construir um profissional que saiba se dar valor. Pô, tá mais difícil. Eu vejo as redes sociais causam isso com o psicológico de várias pessoas. Pior. Se eu não sou aceito na rede social, um comentário nocivo. Tem gente que não está preparada para isso. Você vê artista mesmo. Sim. O cara faz lá um negócio muito legal. Ou não, ele fez um negócio, fez alguma coisa. Sim. Tem milhares de comentários positivos. Uma pessoa fala algo, aquilo implode. Eu gosto muito de som, de rock e tudo mais. Você já deve ter ouvido falar de uma banda que chama Carpenters, das antigas. Sei. A vocalista do Carpenters era baterista da banda. Ela morreu de anorexia porque ela recebeu uma carta de uma fã que falou que ela era gordinha e ela não era gordinha. Olha só. E ela recebeu uma carta e lendo a carta, a fã falou assim, nossa, você naquele show parecia um pouco mais gordinha, que linda, e não sei o que lá. Pronto. Matou ela. Ela entrou numa noia, entrou em anorexia e morreu. E a gente vê isso em rede social. Outro dia não teve uma menina que falaram que ela tinha era amante, sei lá, era namorada do Whindersson Nunes. Caramba. A menina se matou. E foi fake news, inventaram o negócio. Nossa. E a guria se matou, cara. Mas eu acho que tem que existir, e eu acho que a gente deve estar indo um pouco mais para esse caminho, dessa separação. Sim. Né? Porque eu acho que antigamente era assim, o cara tem um monte de seguidor. Não, hoje eu acho que a rede social... Eu tenho 2 filhos, 2 adolescentes, um de 14 e 16 anos. Uhum. Eles já têm uma outra abordagem com a rede social. Tem que ter, cara. Uma outra pegada. Eles sabem que aquilo é virtual. E isso faz parte da gente, como pai. Sim, também sim. de conseguir saber conduzir isso. Vai usar, mas isso aqui é falso. A mesma coisa a gente como educador. Eu vejo alunos se botando pressão, e o que eu vou te falar não é exagero. Eu estava numa semana acadêmica e um aluno do 2º semestre veio falar comigo. Assistiu a palestra e tal. Depois, quando acabou a palestra, ele veio conversar. Se apresentou, falou que estava no 2º semestre, gostava muito de animais selvagens e que ele queria fazer o doutorado dele. Caramba. Em, não sei, acho que era odontologia de grandes felinos. Era alguma coisa de grandes felinos. O cara tá no 2º semestre. No 2º semestre ele já estava falando do doutorado. Faculdade. Eu falei para ele, cara, velho. Curte o processo. Aprenda pelo processo, né? Passa pro 3º semestre. Passa pro 4º. Talvez no 5º você se apaixone por clínica de pequenos. E não queira nem mais saber. E faça tudo de mente aberta, né? Curta o processo. Se permita, cara. Fica aberto a informação que vai chegar para você. Calma, porra. Tem muita coisa que vem, né? Calma, cara. Então, assim, é pressão que eles mesmos se colocam. Né? Então, assim, eu acho que tem muito isso mesmo. A gente tem como educador, eu acho que também essa é uma das nossas funções. Não, e uma das coisas que eu falo muito para os alunos é assim, mantenha a sua mente aberta, porque eu, quando me formei, fui fazer o estágio curricular na USP com sequenciamento genético. Eu ia trabalhar com hantavirus, HIV e hepatite C. Uhum. E no final das contas eu fui ser dono de clínica, cirurgião, dou aula de cirurgia. Então assim, é o que você falou. Curte o processo. Curte. Calma. Porque eu fui para uma linha de pesquisa, eu trabalhei com virologia, e para mim era legal, eu gostava de pesquisa. Então eu achava bacana, entrar naquele meio de pesquisa. Legal. Então, para mim, se eu entrasse na pesquisa de vírus, de bactéria, de fungo, eu ia curtir, eu ia achar bacana. Uhum. Mas isso não ia limitar o meu alcance profissional depois. Isso era o começo mesmo, né? E tem muita gente que já quer definir no primeiro ano da faculdade o que ele vai fazer depois de 10 anos de formação. E aí eles ficam assim, flexíveis como uma barra de ferro. Eu quero isso aqui, pronto e acabou. Aí fecha os olhos para qualquer outra coisa que aconteça. Né? Muitas vezes desiste da profissão ou fica desmotivado. Depois acha que veterinário é isso. Veterinário não é legal. Cara, você quer me deixar louco? É um veterinário que fala assim, não, se Deus quiser, meu filho não vai ser veterinário. Eu fiquei feliz que o meu falou que talvez faça veterinário. Então, cara... Falei, filho, 14 anos. Falei, filho, e aí? O que tá rolando, né? Você vai
pensa em fazer o quê, né? Porque ele começou a namorar uma menina e a menina já tinha me falado que ia fazer veterinária. Aham. Aí eu falei, e você? Ele falou, pai, acho que eu vou fazer veterinária, né? Eu falei, que bom, legal. Se você Legal, precisar pô. de mim, só que assim, se você quiser fazer veterinária mesmo, você tá com 14, né? Com 15 você já pode começar a fazer, em vez de ir fazer viagem, não, você vai fazer trabalho lá na clínica para começar a aprender o que é ser um veterinário. Até porque na vida real. faculdade vai ser complicado. Não, vai né? ser complicado. Você entrar numa faculdade, dependendo do que ele for fazer, cara, hoje não. Então, até as faculdades públicas hoje, elas estão diminuindo carga horária, estão perdendo professor. Conversei com o professor Valdo, veio aqui de Felinos. O professor Valdo falou, Renato, a USP já não é mais aquele grupo de professores. Não, está diminuindo. E isso a gente não vai mudar. Né? O que a gente vai mudar é a sequência das coisas, como que as coisas vão acontecendo e a referência para esses veterinários que estão se formando. E sem contar que isso é um assunto bem polêmico, mas a mentalidade de certos alunos que estão entrando na faculdade. Sim. Tá. Aquele aluno que faz medicina veterinária, mas é contra a utilização, por exemplo, de um animal na aula. Isso é polêmico Isso pra vai caramba. Isso vai virar uma polêmica monstra. Mas eu tive aqui duas... Eu entrevisto todo mundo, né? Eu bato papo com todo mundo. E eu chamei duas protetoras, Sim. donas de ONG. E elas, como o veterinário não sabe castrar? Eu falei, na minha época, eu falo o que eu vivi, né? Eu não vou criar hipótese, mas o que eu vivi é assim, a gente pegava os animais que iam pro CCZ, iam pra carrocinha. Aqueles animais eles iam para a câmara de CO2, então a gente tirava de lá, levava para o canil da faculdade e operava esses animais. Elas, nossa, mas você operava um animal vivo? Porque a gente tinha que aprender a operar os animais vivos. Pós-operatório. Pós-operatório, medicação. Fazia a receita. Receita, tudo direitinho. E a gente era responsável por aqueles animais. Não, mas vocês operavam... Meu Deus, não, o animal ia morrer. Ele estava na carrocinha, ele ia ser eutanasiado. Né? Então era assim, a gente estava ajudando e ao mesmo tempo aprendendo. Não, mas o que fazia com esses animais depois? Falei, se ninguém adotasse, eles iam para eutanásia. Mas falei, imagina um bando de criança ali na faculdade, adolescente, todo mundo adotava. A graça era, acabava o semestre... Meu cachorro é meu. É o meu cachorro. O cachorro da minha faculdade, viveu comigo até morrer. Comigo. E a boneca, que foi a minha cachorra durante 19 anos, foi isso. Aí. Veio comigo na faculdade. Aí elas, mas eu falei, por causa de talvez um pensamento um pouco excessivo em relação a esse protecionismo animal... e eu acho que tinha que ter um pouco mais mesmo para ter essa ética, vamos pensar assim, da qualidade de morte, principalmente dos animais, como eu acho que tem que ter na questão do abate, um monte de outras coisas. Hoje você não pode dar aula em animal. Tá proibido. A USP teve casos de professor quase sair de lá com a preso. polícia. Chamaram a polícia. Exatamente. Porque então, ia dar aula com um animal vivo. Eu acho isso um absurdo. Então tem que tomar bastante cuidado com o que se quer, né? O que se deseja. Porque elas estavam reclamando que não tinha veterinário que sabia castrar. Eu falei, não vai saber mesmo. Exatamente. Eles querem excelentes cirurgiões, mas que pratiquem manequins. Então, como que você faz isso? Né? Vai praticar complicado. onde? É um assunto muito delicado e polêmico. Então, eu acho que fica para um outro bate-papo nosso, porque a gente estourou o horário hoje. Acho também. Cara, foi um prazerzão. Eu te falei, eu estava aqui cansado antes da gente começar o podcast. Trabalhei a tarde inteira. Falei, putz, mais um dia, né? Aí você chegou todo cheio de energia, me levantou, obrigado. Eu que agradeço. O papo foi incrível. Muito legal conhecer a tua carreira, o teu processo todo. Obrigado. E saber que a gente tem profissionais assim. Eu tô nesse processo meu do Vetincast, eu conheci um monte de gente bacana. Você foi um dos caras muito legais que eu conheci. Espero poder te trazer de volta aí. E te desejo muito sucesso em tudo que você fizer. Obrigado. Cara, prazerzão. Pessoal, esse foi o Vetincast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Rodrigo Rabelo, um dos, né? Depois ele conta em outro episódio como que é a história aí dos Rodrigos. Mas espero que vocês tenham gostado desse processo todo de construção de uma carreira de um veterinário que trabalha com animais selvagens, né? Então, tiveram, que nem eu te falei do Grespan que veio, animais não convencionais. Você foi mais para animais selvagens mesmo, contando essa trajetória muito legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Vetincast e até a próxima. É isso aí. Valeu, pessoal. Fechou.